Tema 1: Contextualização do agronegócio. O tema de aula Contextualização do agronegócio vai reforçar a importância da agricultura e a representatividade de seus números para a economia do país. Fonte: Gary Images. No decorrer de seus estudos, você vai entender o papel do Brasil no cenário do agronegócio internacional e conhecer os órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização de importantes atividades econômicas dos setores afins ao agro. Capacidades técnicas. Ao fim deste tema, você terá desenvolvido as seguintes capacidades: item contextualizar o agronegócio, item identificar as interfaces políticas relacionadas ao agronegócio, item analisar o cenário internacional do agronegócio, item aplicar as legislações vigentes e específicas e item identificar as agências reguladoras. 27 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Tópico 1: O agronegócio nacional. O conceito de agronegócio, estabelecido por John Davis e Ray Goldberg em 1957 como um sistema integrado, permite que as atividades que compõem esse importante setor da economia sejam identificadas. Em outras palavras, o agro pode ser visto como um sistema em que as atividades econômicas estão encadeadas. Para o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, 2020. Os estudos econômicos mostram que o agronegócio brasileiro tem experimentado um grande desenvolvimento tecnológico e produtivo, a ampliação das exportações e da renda dos produtores, que conseguem oferecer alimentos de maior qualidade e menor custo aos consumidores. No Brasil, o agronegócio é um setor de grande importância para a economia nacional e apresenta ganhos significativos ao longo dos anos. Com a série histórica, apresentada desde 2003 pelo CEPEA, da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, é possível notar que a participação do agronegócio no Produto Interno Bruto, PIB, é crescente. Confira o gráfico. Evolução da participação do agronegócio no PIB total do Brasil. Fonte: elaborado pelo autor com dados do CEPEA, 2021. O agronegócio é entendido como a soma de 4 segmentos: insumos para agropecuária, produção agropecuária básica ou primária, agroindústria, processamento e agroserviços. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. PIB total do Brasil, a preços de mercado em reais milhões correntes. 28 Curso técnico EAD Senar. Saiba mais o sistema CNA-Senar. As federações de agricultura dos estados e os sindicatos rurais disponibilizam publicações para que você se informe sobre o setor agropecuário. Acesse o link na biblioteca do AVA. Na sequência, faça a seguinte atividade para fixar seu aprendizado. Atividade de aprendizagem. 1. O CEPEA apresenta segmentos que formam o agronegócio. Assinale a alternativa que os define corretamente. A. Agroindústria, comércio nacional, comércio internacional e vendas. B. Insumos para agropecuária, produção agropecuária primária, agroindústria e agroserviços. C. Insumos, produtos eletrônicos, indústria e comércio. D. Insumos, produção agropecuária secundária e agroserviços. E. Produção primária, produção secundária e produção terciária. Tópico 2. O agronegócio internacional. O início do século XXI é marcado pela intensificação da globalização. Nesse contexto, as economias dos países se tornam cada vez mais interdependentes, com a aceleração dos fluxos de mão de obra, bens e serviços, capitais e informações. Assim, a importância de se compreender o cenário internacional é pulsante, visto que o Brasil é um importante ator nesse mercado. FGV, 2015.
29. Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. A emergência de países asiáticos na economia internacional influencia as relações do agronegócio internacional. Nesse cenário, destaca-se, principalmente, a China, que é o destino de grande parte das exportações do Brasil. Segundo o relatório apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, entre os anos de 1989 e 2014, as exportações do agronegócio apresentaram aumento de 7,7% ao ano. No mesmo período, as importações cresceram a taxas anuais de 6,7%. Como resultado desse desempenho excepcional, o saldo da balança comercial do setor aumentou de 10,8 bilhões de dólares em 1989 para cerca de 80 bilhões de reais em 2014. Já em 2021, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada de São Paulo, IPEA, afirmou que, mesmo após o cenário econômico instalado resultante do surto mundial de Covid-19, com queda observada no preço médio de quase todos os produtos de exportação, o Brasil se manteve como um dos principais fornecedores de commodities agropecuárias no mercado mundial em 2020, com destaque para soja, carnes, bovina, suína e de frango, açúcar, café e algodão, IPEA, 2021. Antes de prosseguir com seu estudo, faça a atividade a seguir para fixar o aprendizado. Atividade de aprendizagem. 1. Sobre a participação do Brasil no agronegócio internacional, assinale a alternativa correta. A. Em 2021, os principais produtos exportados pelo Brasil foram soja, carnes, cana-de-açúcar, café e algodão. B. De 1989 a 2014, as exportações no setor agropecuário apresentaram queda. C. Em 2021, o país asiático que mais importou do Brasil foi a Indonésia. D. De 1989 a 2014, o saldo da balança comercial aumentou 3 vezes. E, após o surto mundial de Covid-19, o Brasil não conseguiu se manter como principal país exportador de commodities agrícolas. Fonte: Shutterstock. 30 Curso Técnico EAD Senar. Tópico 3. Agências reguladoras no Brasil. Agências reguladoras são órgãos criados por leis específicas para fiscalizar e regulamentar a ação de empresas em diversos setores da economia no mercado brasileiro. Os setores regulamentados pelas agências reguladoras são de interesse público, como saúde, transporte, energia elétrica e telecomunicações. Atenção! Também existem agências reguladoras estaduais que atuam apenas em seu estado de criação. Um exemplo é a Gestão dos Recursos Hídricos. A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, a DASA, é estadual, e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, federal. Tais órgãos foram estabelecidos no fim dos anos 1990, quando o Estado brasileiro passou por importantes mudanças e assumiu menos o papel de prestador de serviços. Foi um momento de modernização e desestatização, em que o espaço no mercado nacional foi aberto para a entrada de novas empresas e beneficiada a livre concorrência. Glossário. Desestatização, ato de desestatizar, redução ou exclusão da participação do Estado. Fonte: Dicionário Michaelis. 3.1 Qual é o papel das agências reguladoras? Na regulação das atividades econômicas pela ação das agências reguladoras, o Estado busca, acima de tudo, atender ao interesse público e equilibrar as relações de consumo. Além disso, defende os usuários e os consumidores e regula a ação de prestadores de serviços. É dever do Estado agir de forma transparente e usar mecanismos participativos. Mesquita, 2005. 31 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Confira, no infográfico, as principais funções das agências reguladoras. Fonte: elaborado pelo autor, 2021.
por dentro da lei. O artigo 26 da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, explica o papel das agências reguladoras. No exercício de suas atribuições, incumbe às agências reguladoras monitorar e acompanhar as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da concorrência, nos termos da Lei N. 12.529, de 30 de novembro de 2011, Lei de Defesa da Concorrência, a Brasil, segunda milésima 21ª. 3.2 Quais são as agências reguladoras do Brasil? Hoje, no Brasil, existem 11 agências reguladoras federais, de acordo com a legislação vigente, Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. A seguir, conheça cada uma delas. E como atuam. Monitoramento do mercado por meio do levantamento de dados sobre a atuação dos agentes de cada setor específico. Regulamentação do setor por meio da criação de normas. Gestão de contratos e concessão de serviços públicos. Fiscalização da aplicação das normas criadas. Zelo pela concorrência e auxílio aos órgãos de defesa. 32 Curso Técnico EAD Senar. Agência Atuação. É papel da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, controlar e fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na legislação, nas diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, e em conformidade com os interesses do país. Cabe à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem por finalidade promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e do consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Cabe à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, implementar, no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos e instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, tem por finalidade implementar as políticas formuladas pelo Ministério da Infraestrutura, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação. É responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, cabe regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes exercidas por terceiros, de modo a garantir a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o interesse público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica.
33. Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, executa a Política Nacional de Fomento ao Cinema, fiscaliza o cumprimento da legislação pertinente, promove o combate à pirataria de obras audiovisuais, aplica multas e sanções na forma da lei, regula as atividades de fomento e proteção à indústria cinematográfica e videofonográfica, resguardada a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. A finalidade da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Suas ações se enquadram nas atividades de certificação, fiscalização, normatização e representação institucional. A Agência Nacional de Mineração, ANM, tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais, superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa. Fonte: adaptado de https://dados.gov.br/organization 2021b. Mais adiante, você vai aprender sobre a atuação de algumas agências reguladoras ligadas diretamente às atividades de produção. Para refletir. Já parou para pensar em como a atuação das agências reguladoras tem importância para o agronegócio? A Anvisa, por exemplo, atua diretamente na liberação de novos produtos para a proteção de cultivos. A ANA monitora o uso da água na agricultura irrigada. A ANAC certifica os veículos aéreos não tripulados, VANTs, também conhecidos como drones, cada vez mais usados para mapear e controlar pragas. Agora pense, em quais outras atividades ligadas ao agro você consegue identificar a atuação das agências reguladoras? Antes de encerrar este tema, fixe seus conhecimentos com a atividade proposta a seguir. 34. Curso Técnico EAD Senar. Atividade de aprendizagem. 1. Sobre as agências reguladoras regulamentadas pela Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, indique a alternativa incorreta. A. As agências reguladoras devem zelar pela concorrência e auxiliar os órgãos fiscalizadores. B. A função de criar e fiscalizar a aplicação de normas é um dos papéis das agências reguladoras. C. As agências reguladoras atuam em setores estratégicos da economia por meio da fiscalização da prestação de serviços de interesse público. D. No Brasil, existem apenas agências reguladoras que atuam nos estados, ou seja, estaduais. E as agências reguladoras também fazem a gestão da concessão de serviços públicos. Encerramento do tema. Você encerrou o tema Contextualização do agronegócio. Nele, você se atualizou sobre alguns aspectos econômicos do agronegócio nacional e internacional. Também revisitou o conceito de agronegócio e conheceu as agências reguladoras do Brasil e suas respectivas áreas de atuação. No próximo tema, vamos falar sobre os sistemas de produção sustentável, os quais associam a produção vegetal à conservação da biodiversidade. 02 Sistemas de produção sustentável. 36 Curso Técnico EAD Senar. Tema 2 Sistemas de produção sustentável. No tema de aula Sistemas de Produção Sustentável, você vai aprender sobre agricultura orgânica, produção integrada e sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Fonte: Getty Images. Além disso, você vai conhecer práticas agrícolas sustentáveis que podem ser aplicadas em diversos sistemas produtivos. Capacidades técnicas. Ao fim deste tema, você desenvolverá as seguintes capacidades: item identificar as tecnologias produtivas usadas pelos produtores rurais brasileiros.
Item aplicar conhecimentos e técnicas tradicionais usadas no Brasil. Item aprimorar conhecimentos sobre tecnologias que geram inovações para superar as dificuldades e aumentar a produtividade. Item reconhecer o padrão de qualidade mundial. Item identificar a legislação e as normas aplicadas à cadeia do agronegócio. Item aplicar as legislações vigentes específicas e item usar ferramentas de gerenciamento e operacionalização dos serviços. 37 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Tópico 1. Produção vegetal. Em 1797, o economista inglês Thomas Malthus afirmou que a população mundial iria crescer tanto que seria impossível produzir alimentos suficientes para alimentar todas as pessoas no planeta. Para Malthus, a produção de alimentos crescia de forma aritmética, enquanto o crescimento populacional ocorria muito mais rapidamente, de forma geométrica. No entanto, a teoria de Malthus não considerou o desenvolvimento das tecnologias agrícolas, o emprego de fertilizantes, máquinas, implementos e informática, bem como os ganhos propiciados pelo melhoramento genético. Esses avanços otimizaram significativamente a produção. A produção vegetal, em especial, resulta da complexa interação entre o potencial genético da planta, o clima, o solo e diversos fatores ambientais envolvidos no metabolismo vegetal. Dentro da produção vegetal, há, ainda, uma grande busca por sistemas sustentáveis, ecologicamente corretos, economicamente viáveis, socialmente justos e culturalmente aceitos. Glossário. Sustentabilidade. Termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Fonte: Gary Images. O conceito técnico de produção, em qualquer uma das inúmeras esferas da atividade humana, relaciona a tecnologia, automação, mão de obra, insumos e previsibilidade de acordo com o produto final. 38 Curso Técnico EAD Senar. Os sistemas sustentáveis de produção vegetal têm como premissa a utilização racional dos recursos naturais, o reconhecimento da importância dos processos biológicos e a capacidade de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades rurais. Esses sistemas associam a produção vegetal à conservação da biodiversidade, a fim de contribuir para a manutenção da rede de interações da produção vegetal com o ecossistema. Para entender melhor, compare, no quadro a seguir, a produção agrícola não sustentável e um sistema agrícola sustentável. Produção não sustentável, produção sustentável. Item desmate de floresta para iniciar o cultivo agrícola. Item exploração e abandono da área. Item novo desmate para novo cultivo. Item desrespeito à preservação da vegetação nativa. Item produtividade estagnada. Item uso de áreas desflorestadas. Item exploração consciente de uma mesma área. Item preservação de vegetação nativa, nascentes e cursos de água. Item aumento da produtividade. A necessidade de atender à demanda de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, manter a qualidade ambiental nos situa perante um grande desafio: a integração da preservação ambiental e dos fatores biológicos nos sistemas de produção, o que é conhecido como agroecologia. Nesse sentido, a tecnologia usada na agricultura deve otimizar a eficiência biológica a fim de obter a produção sustentável dos agroecossistemas, como ilustrado na figura a seguir. Fundamentos da agrotecnologia do século XX. Integração de conhecimento para otimizar os processos biológicos do agroecossistema. Fonte: Moreira e Siqueira, 2006, p. 13. Produção. Agrossistema. Cultura. Organismos, biodiversidade e processos. Herbicidas, manejo agroecológico, pesticidas e biocontrole. Diagnose, fertilização e inoculantes. Corretivos, fertilizantes, reciclagem. Melhoramento, biotecnologia. Irrigação, manejo água-solo. Rotação, consorciação, cobertura.
Cultivos conservacionistas. Agricultura sustentável. Uso e manejo adequado à acidez e baixa fertilidade. Fertilidade e qualidade do solo. Solo e ambiente edáfico. Fluxo de energia e de nutrientes. Plantas daninhas. Déficit hídrico. Sistema de produção. Pragas e doenças. Deficiências nutricionais. Genótipo e variedades. 39 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Observe que o solo é a plataforma operacional dos agrossistemas. Por meio da biota e de seus processos, garante-se o fluxo de nutrientes entre o solo e a vegetação, por isso a importância da adubação e da calagem, elas mantêm a fertilidade adequada. Além do mais, cabe adotar um sistema de plantio conservacionista, reduzindo-se, ao mínimo, o revolvimento do solo e mantendo-se um rigoroso controle da erosão. Morreira e Siqueira, 2006. Glossário. Biota, conjunto de seres vivos de um ecossistema, o que inclui a flora, a fauna, os fungos e outros grupos de organismos. As interações e as atividades dos organismos do solo são essenciais para a sustentabilidade do agroecossistema e da produção das culturas. Entre os fatores que promovem uma produção eficiente, destacam-se: item a seleção de genótipos ou cultivares. Item o manejo da nutrição mineral. Item o controle de pragas, doenças e das plantas daninhas. Item a disponibilidade de água para a cultura e item o sistema de produção. Sem o controle ou a adequação desses fatores, não se consegue uma produção eficiente e sustentável. Comentários do autor. Antes de prosseguir, alguns conceitos precisam ser esclarecidos. Item calagem é a prática empregada para a correção da acidez do solo, neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio e magnésio. Item genótipo se refere à constituição genética, ou seja, o material herdado dos progenitores. Item fenótipo define as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. 40 Curso técnico EAD Senar. A agricultura brasileira avançou em direção à sustentabilidade ao longo das últimas décadas. Entre as alternativas de sistemas de produção sustentável, destacam-se a agricultura orgânica, a produção integrada agropecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta, além de várias soluções que veremos a seguir. Tópico 2. Agricultura orgânica. A agricultura orgânica é um sistema de produção agrícola baseado em princípios ecológicos. Ela considera princípios de preservação do meio ambiente que abrangem o manejo adequado dos recursos naturais do solo, a nutrição vegetal, a proteção das plantas e a valorização dos recursos humanos. Dica: no Brasil, produtos oriundos do extrativismo sustentável e não prejudiciais ao ecossistema local também são considerados orgânicos. Diversos movimentos que adotam os princípios agroecológicos são abrangidos pela agricultura orgânica. Por exemplo, a agricultura alternativa, a biológica, a orgânica, a natural, a biodinâmica, a permacultura, os sistemas agroflorestais, entre outros. Neves et al. 2000. O sistema orgânico é uma tecnologia de processo, pois considera a relação solo-planta-ambiente e utiliza os recursos disponíveis no local ou na região. Nesse sentido, não se utilizam organismos geneticamente modificados, fertilizantes de alta solubilidade, agrotóxicos, antibióticos, hormônios, aditivos artificiais e radiações ionizantes. Uma exploração orgânica, para ser economicamente viável, deve estar atenta à comercialização e observar 3 fatores básicos igualmente importantes e inseparáveis. Fonte: elaborado pelo autor, 2021.
Quantidade produzida, continuidade da produção, qualidade. 41. Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. A escolha da espécie a ser cultivada deve levar em consideração as características edafoclimáticas, de solo, clima e chuvas, e a proximidade dos centros consumidores. Vale dizer, ainda, que, para o produto ser comercializado como orgânico, deverá ser certificado por organismos credenciados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Comentários do autor. O MAPA tem o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, em que é possível verificar a listagem dos organismos que controlam a qualidade e a aplicação das normas de produção orgânica. Em 2021, o órgão listou, no Brasil, cerca de 25.343 unidades ligadas aos sistemas produtivos e extrativistas orgânicos. Os cadastrados atuam na produção vegetal, na produção animal, no extrativismo sustentável e no processamento de produtos orgânicos. 2.1 Princípios da agricultura orgânica. Os princípios dos sistemas orgânicos de produção são baseados nas diretrizes ESPRIS-SAS no Decreto número 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Tais diretrizes norteiam os sistemas de produção e apontam de forma clara como deve ser a atuação dos membros envolvidos na produção orgânica. Por dentro da lei. As diretrizes expressas na legislação são: I. Contribuição da rede de produção orgânica ao desenvolvimento local, social e econômico sustentáveis. Segunda, manutenção de esforços contínuos da rede de produção orgânica no cumprimento da legislação ambiental e trabalhista pertinentes na unidade de produção, considerada na sua totalidade. Terceira, desenvolvimento de sistemas agropecuários baseados em recursos renováveis e organizados localmente. Quarta, incentivo à integração da rede de produção orgânica e à regionalização da produção e comércio dos produtos, estimulando a relação direta entre o produtor e o consumidor final. 42. Curso técnico EAD Senar. V. Inclusão de práticas sustentáveis em todo o seu processo, desde a escolha do produto a ser cultivado até sua colocação no mercado, incluindo o manejo dos sistemas de produção e dos resíduos gerados. Sexta, preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a recomposição ou incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que se insere o sistema de produção, com especial atenção às espécies ameaçadas de extinção. Sétima, relações de trabalho baseadas no tratamento com justiça, dignidade e equidade, independentemente das formas de contrato de trabalho. Oitava, consumo responsável, comércio justo e solidário baseados em procedimentos éticos. Nona, oferta de produtos saudáveis, isentos de contaminantes, oriundos do emprego intencional de produtos e processos que possam gerá-los e que ponham em risco o meio ambiente e a saúde do produtor, do trabalhador ou do consumidor. X. Uso de boas práticas de manuseio e processamento com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do produto em todas as etapas. X. Adoção de práticas na unidade de produção que contemplem o uso saudável do solo, da água e do ar, de modo a reduzir ao mínimo todas as formas de contaminação e desperdícios desses elementos. 12. Utilização de práticas de manejo produtivo que preservem as condições de bem-estar dos animais. 13. Incremento dos meios necessários ao desenvolvimento e equilíbrio da atividade biológica do solo. 14. Emprego de produtos e processos que mantenham ou incrementem a fertilidade do solo em longo prazo. 15. Reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis e 16. Conversão progressiva de toda a unidade de produção para o sistema orgânico.
43 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Saiba mais. No site do MAPA, você encontra fichas com técnicas de produção em acordo com os princípios e as normas da produção orgânica. Acesse o link disponível na biblioteca do AVA. 2.2 Legislação da agricultura orgânica no Brasil. A regulamentação da agricultura orgânica no Brasil é baseada em uma lei única, que segue detalhada em decretos e instruções normativas, IN. Os decretos e as IN podem ser modificados com mais facilidade ao longo dos anos, à medida que surgem novos conhecimentos e novas necessidades. Veja alguns exemplos da legislação que versa sobre produção orgânica no Brasil. Lei N. 10.831/2003 dispõe sobre a agricultura orgânica. Decreto N. 6.323/2007 regulamenta a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Portaria número 52 de 2021 trata dos sistemas orgânicos de produção e das listas de substâncias e práticas para uso nesses sistemas. E número 18 de 2014 institui o selo oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade Orgânica e estabelece os requisitos para sua utilização. Informação extra. A listagem completa da legislação está disponível no site do MAPA e é atualizada sempre que surgem novas normas. Você encontra o link na biblioteca do AVA. Fonte: Gary Images. 44 Curso Técnico EAD Senar. 2.3 Certificação de produtos orgânicos. A certificação é uma forma de garantir ao consumidor que o produto adquirido segue os princípios da produção orgânica. É também vantajosa ao produtor e ao vendedor, uma vez que o produto vai ser reconhecido como tal. Além disso, um produtor certificado pode fazer vendas para o governo, como nos programas de apoio à merenda escolar. No Brasil, o produtor que quer ser reconhecido como orgânico deve estar no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. De acordo com a legislação vigente, a certificação pode ser feita de 3 formas. Certificação por auditoria. É o processo em que empresas certificadoras, públicas ou privadas, credenciadas no MAPA, concedem direito de uso do selo. Essas empresas obedecem a critérios de qualidade internacionais e requisitos técnicos exigidos pela legislação brasileira e fazem vistorias constantes nas propriedades, para garantir o cumprimento das normas. As empresas certificadoras são chamadas Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica, OAC. Sistema Participativo de Garantia. Nesse sistema, a responsabilidade de manutenção das regras é conjunta e os membros se autofiscalizam. Os grupos podem ser formados por produtores, consumidores, técnicos ou outros interessados. Nesse caso, o selo será emitido por um organismo participativo de avaliação da conformidade, OPAC. Controle social na venda direta. Esse tipo de certificação não tem selo instituído pelo MAPA. O produtor tem apenas uma declaração de cadastro. É uma exceção para atender a produtores da agricultura familiar que, nesse caso, devem fazer o credenciamento em uma organização de controle social cadastrada em um órgão fiscalizador oficial. As vendas não podem ser feitas para terceiros e nem para o governo, só podem ser diretas ao consumidor. E o produtor deve ter seu cadastro em mãos para mostrar quando solicitado. O selo de certificação orgânica deve ser estampado na embalagem ou nas gôndolas, quando o produto é vendido a granel. Algumas certificadoras adicionam seu selo próprio ao lado do estabelecido pelo MAPA. 45 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: MAPA, 2020. 2.4 Implantação de um sistema orgânico. Para regularizar sua produção como orgânica, o produtor deve buscar uma das formas de certificação citadas no subtópico anterior.
A Portaria número 52, de 15 de março de 2021, publicada pelo MAPA, estabelece as normas para viabilizar a implantação. O MAPA orienta a contratar uma certificadora por auditoria ou se ligar a um sistema participativo de garantia, SPG. Caso o produtor busque apenas venda direta ou institucional, pode se organizar em grupo e formar uma organização de controle social, OCS. Ao iniciar o processo de conversão para o sistema orgânico, a propriedade deve seguir um plano de manejo orgânico, que deve ser aprovado e acompanhado pelo organismo que vai verificar a sua implantação, o OAC ou OCS. Atenção! O plano deve ser elaborado, aplicado e acompanhado de acordo com a realidade de cada unidade de produção. Fonte: Getty Images. 46 Curso Técnico EAD Senar. No plano, estarão descritos detalhes da conversão e o período estimado para o fim do processo. Deve conter, também, o histórico de utilização da área e outras informações importantes, como atividades de manutenção ou incremento da biodiversidade, de manejo dos resíduos, práticas de conservação do solo e da água, manejos da produção animal e um croquis com descrição da ocupação, localização e acesso da unidade de produção. Informação extra. O governo oferece um modelo de caderno para plano de manejo. Você o encontra disponível na biblioteca do AVA. Aproveite! Com o conhecimento adquirido neste tópico, responda à questão proposta a seguir. Atividade de aprendizagem. 1. A legislação brasileira apresenta 3 formas de certificação de produtos orgânicos. Quais são elas? A. É certificação de participação, sistema de venda direta e sistema digital. B. Certificação direta, certificação por controle social e venda indireta. C. É certificação por auditoria, certificação por fiscalização e certificação direta. D. Ou certificação de selos impressos, certificação de selos digitais e certificação de selos visuais. E. É certificação por auditoria, sistema participativo de garantia e controle social na venda direta. Tópico 3. Produção integrada, PI. Muito demandada hoje, pelos compradores internacionais, a produção integrada, PI, surgiu no Brasil para cumprir exigências para a exportação de frutas na década de 1990. Trata-se de um sistema moderno, baseado em boas práticas agropecuárias e que contribui para o desenvolvimento humano, pois considera, item a segurança do trabalhador, item a legislação trabalhista, item a qualidade de vida dos produtores e das comunidades, item a conservação do meio ambiente, especialmente solo e água, item a sanidade e o bem-estar dos animais. 47. Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Leitura complementar. O sistema de PI, assim como outros sistemas sustentáveis, é baseado em boas práticas agrícolas, BPAs. No seu material complementar, disponível na biblioteca do AVA, você pode conhecer uma série de práticas consideradas BPAs de acordo com o MAPA. O sistema resulta em alimentos seguros, principalmente para consumo humano, com monitoramento em todas as etapas de produção, análise de resíduos de agrotóxicos e uso de tecnologias apropriadas, que otimizam o modo de trabalhar. Esses procedimentos permitem a continuidade do sistema produtivo, com sustentabilidade ao longo dos anos, e elevam os padrões de qualidade e competitividade dos produtos a um patamar de excelência. A produção integrada agropecuária no Brasil surgiu em 2010, quando o MAPA editou a I número 27, a qual ampliou as diretrizes da produção integrada de frutas, PIF, para as demais cadeias do agronegócio, inclusive a agropecuária. Essa instituiu e validou normas técnicas específicas para se obter o selo oficial de certificação em produtos de origens animal e vegetal. As regras para a PI estão relacionadas à capacitação de trabalhadores rurais, manejo, responsabilidade ambiental, segurança alimentar e do trabalho e rastreabilidade. Essa última é uma das etapas significativas do sistema.
Com acompanhamento e gerenciamento de todas as fases, da colheita até as gôndolas do comércio varejista, é possível assegurar que o processo é sustentável, o que preserva seus nutrientes e a qualidade. Para implantar a PI, o produtor pode ser certificado após adotar as BPAs, conforme orientações técnicas, as normas técnicas específicas, NTE, para cada cultura certificada, e sua propriedade será auditada para verificar a avaliação de conformidade. Assim como a produção orgânica, a PI também tem selo próprio para identificar os produtos. Selo Brasil Certificado, que sinaliza produtos oriundos da PI. Fonte, Mapa, 2019. 48 Curso Técnico EAD Senar. Comentários do autor. A adesão à PI é voluntária, e o produtor que optar pelo sistema terá de cumprir as orientações estabelecidas. Para isso, pode acessar o site do Mapa ou contatar o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, para saber como adotar o sistema e verificar se o produto que deseja produzir já tem norma técnica publicada. Se sim, então, o INMetro fornecerá a lista de empresas credenciadas para certificar o produto em produção integrada. 3.1 Normas técnicas e legislação. Como dito, a PI teve início no Brasil com a PIF. Logo, esse sistema foi ampliado para diversas outras cadeias do agronegócio. Em 2010, surgiu o Marco Legal da PI. As diretrizes gerais da PI Brasil estão na IN número 27, de 30 de agosto de 2010. Já a portaria INMetro número 443, de 23 de novembro de 2011, apresenta os requisitos de avaliação da conformidade para a PI Brasil. Saiba mais. Além da IN do Marco Legal, existem as INs que apresentam as normas técnicas específicas para cada cultura. Elas podem ser acessadas no site do Mapa. O link está disponível na biblioteca do AVA. 3.2 Culturas com produção integrada no Brasil. Até 2021, as culturas que apresentam normas técnicas regulamentadas são abacaxi, amendoim, anonáceas, arroz. 49 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Banana, batata, borracha, café. Caqui, caju, citros, cocô. Feijão, figo. Folhosas, inflorescências e condimentares, flores e plantas ornamentais. Goiaba, inhame, gengibre e tarumaçã, mamão. Manga, maracujá, melão, morango. 50 Curso Técnico EAD Senar. Oliveira, pêssego, pimentão, tabaco. Tomate, tutorado, trigo, uva, fonte das imagens, Shutterstock. Com o que você aprendeu sobre a PI, faça a atividade proposta para fixar seus conhecimentos. Atividade de aprendizagem. 1. Você aprendeu que o sistema de produção integrada surgiu no Brasil na década de 1990. Sobre a temática, marque a alternativa correta. A. A PI surgiu por exigência para importar frutas. B. A PI surgiu primeiro no ramo da silvicultura. C. A PI surgiu como iniciativa dos consumidores brasileiros. D. A PI foi uma evolução da produção integrada de frutas, PIF. E. A produção integrada foi uma evolução das agroflorestas. Tópico 4. Integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF. O Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ILPF, é uma denominação coletiva para sistemas de uso da terra e práticas agrícolas nos quais se integram diferentes sistemas produtivos, como os de grãos, fibras, carne, leite e agroenergia, numa mesma unidade de manejo da terra. Terra. São sistemas que fazem parte do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, Plano ABC. 51 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. De acordo com a natureza de seus componentes, existem as seguintes modalidades de sistemas ILPF.
Integração Lavoura Pecuária Floresta, ILPF, Agro-Silvipastoril, sistema que usa o consórcio entre as produções agrícola, florestal e animal. Integração Lavoura Pecuária, ILP, Agropastoril, sistema que usa o consórcio entre a produção de culturas anuais e a produção animal. Integração Floresta Pecuária, IFP, Silvipastoril, sistema que utiliza o consórcio entre a produção florestal e a produção animal. Integração Lavoura Floresta, ILF, Agroflorestal ou Silviagrícola, sistema que usa o consórcio entre as produções agrícola e florestal. 4.1 Benefícios da ILPF. Ao longo dos anos, estudos apontaram inúmeros benefícios observados devido à implantação da ILPF. Confira alguns. Item flexibilidade de implantação com adaptabilidade a diferentes realidades de produção. Item melhoria na qualidade e aumento de produtividade de produtos de origem animal e vegetal. Item promoção do bem-estar animal. Item promoção da ciclagem de nutrientes do solo. Item melhoria da qualidade do solo. Item uso sustentável de recursos naturais. Item geração de empregos. Item redução de custos de produção. Item aumento do retorno econômico aos produtores e item maior segurança financeira devido à diversificação das atividades produtivas. O Plano ABC envolve práticas agropecuárias e florestais que preconizam a baixa emissão de gases de efeito estufa. São sistemas que buscam maior eficiência e maior retorno ao produtor. Serra et al., 2012. 52 Curso Técnico EAD Senar. Na sequência, acompanhe considerações importantes para a implantação de uma ILPF. 4.2 Implantação da ILPF. Antes da implantação de um sistema ILPF, o produtor deve considerar a necessidade de buscar novos conhecimentos, capacitação e assistência técnica, uma vez que se trata de um sistema complexo, que envolve diferentes tipos de manejo. A implantação pode ser feita em cultivos consorciados, em sucessão ou em rotação e pode considerar os seguintes passos. Fonte, elaborado pelo autor, 2021. Lembre-se de que esses passos são uma sugestão, uma vez que os sistemas ILPF são flexíveis e devem sofrer adequações para cada caso. 1. 3. 2. 4. Implantação e acompanhamento. Fazer o plantio e a manutenção das culturas. Esta é a etapa de acompanhamento do desenvolvimento, montagem do histórico da área e controle dos índices da propriedade. Diagnóstico. Verificar as características da área escolhida, como tipo de solo, área, clima e espécies adequadas, da infraestrutura do local e da mão de obra disponíveis. Verificar também as características de mercado. Planejamento da implantação. Definir o sistema que será implantado, os passos da implantação e o período. Nesta etapa, devem ser elencadas as atividades e o período correto para executá-las. Preparo da área. Fazer análise do solo e verificar a necessidade de correção, de acordo com as espécies vegetais a serem implantadas. Fazer adubação e calagem, caso necessário. Identificar o espaçamento adequado para cada cultura a ser implantada e proceder à abertura de sulcos e covas. 53 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Antes de seguir com seus estudos, faça a atividade a seguir. Atividade de aprendizagem. 1. Você aprendeu que existem diferentes modalidades de integração entre a criação de animais e o cultivo de vegetais. Associe a modalidade de ILPF com sua respectiva definição. ILPF, Integração Lavoura-Pecuária Floresta 2ª. ILP, Integração Lavoura-Pecuária 3ª. IFP, Integração Floresta-Pecuária 4ª.
ILF, Integração Lavoura-Floresta, sistema que usa o consórcio entre a produção florestal e a produção animal. Sistema que usa o consórcio entre as produções agrícola, florestal e animal. Sistema que usa o consórcio entre as produções agrícola e florestal. Sistema que usa o consórcio entre a produção de culturas anuais e a produção animal. Agora, assinale a alternativa que contém a sequência correta de preenchimento das lacunas, de cima para baixo. A, terceira e quarta, segunda. B, segunda, terceira, quarta e C, e segunda, terceira, quarta. D, quarta e segunda, terceira. E terceira, segunda e quarta. 54 Curso Técnico EAD Senar. Tópico 5. Práticas agrícolas sustentáveis. Ao longo dos anos, a sustentabilidade se estabeleceu nas rotinas produtivas. Entretanto, com novas percepções acerca dos danos causados pelos sistemas econômicos, surge a necessidade de práticas que, além de não destruir, também recomponham os sistemas. Fonte: Getty Images. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, 2021, já adota o termo agricultura sustentável e resiliente e propõe ações que incentivem a produção agrícola, pesqueira, pecuária e florestal, que, por sua vez, consideram a integração da biodiversidade, a manutenção de serviços ecossistêmicos, a redução das emissões de carbono, a adaptação às mudanças climáticas, a gestão do risco de catástrofes e a resiliência. Glossário. Resiliência, propriedade de retornar à forma original, capacidade de se recobrar facilmente, qualidade de poder retornar rapidamente a uma boa condição após problemas. Oxford, 2001. A seguir, você vai conhecer algumas práticas culturais sustentáveis, que podem ser aplicadas nos sistemas mencionados anteriormente e em sistemas convencionais. 55 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. 5.1 Rotação de culturas. A rotação de culturas é a prática de alternar espécies vegetais em uma mesma área. Além de diversificar a produção, ela ajuda a controlar doenças e plantas daninhas, uma vez que a rotação quebra o ciclo das pragas e, muitas vezes, impede que elas continuem no campo. Atenção! Ao fazer a rotação, evite a implantação sucessiva de cultivos de mesma família. Serre et al., 2012. Veja exemplos de rotação de culturas. Rotação de cultura em hortaliças. Fonte: elaborado pelo autor, 2021. Rotação de cultivo em grandes culturas. Fonte: elaborado pelo autor, 2021. 5.2 Adubação verde. A adubação verde consiste na utilização de plantas que melhoram o aporte nutricional do solo. Apesar de ser comum o uso de leguminosas, essa prática também permite o uso de plantas de outras famílias. Você vai conhecer melhor o conceito de família no próximo tema. Vagem, cenoura, alface. Algodão, milho, soja. 56 Curso Técnico EAD Senar. Glossário. Leguminosas, plantas da família Fabaceae, que recebem esse nome porque seus frutos são em formato de legume, ou seja, de vagem. São exemplos de leguminosas: soja, Glycine max, feijão, Phaseolus vulgaris, amendoim, Arachis hipogaea e tamarindo, Tamarindus indica. A implantação da espécie vegetal adequada na adubação verde promove a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Em alguns casos, os adubos verdes são cortados e revolvidos no solo antes da implantação da cultura principal. Em outros, são apenas colocados sobre o solo, para, assim, promover a palhada para a cobertura. Fonte: Getty Images. As leguminosas são usadas com mais frequência na adubação verde porque se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio e aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a planta.
5.3 Fixação biológica de nitrogênio, FBN. A fixação biológica de nitrogênio, FBN, é o processo em que o nitrogênio atmosférico, N2, em formato gasoso, é disponibilizado para as plantas de modo que possa ser aproveitado como nutriente. Esse processo não ocorre apenas nas leguminosas. 57 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Nas leguminosas, a FBN ocorre com a formação dos nódulos. Em outras famílias, ela é feita por micro-organismos que vivem próximos ou nos tecidos das raízes. Nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes de soja. Nódulos de bactérias radiculares em uma raiz de feijão sob o microscópio. Fonte das imagens, Shutterstock. São 2 gêneros de bactérias responsáveis pela FBN que se associam às leguminosas, Rhizobium e Azorhizobium. Elas vivem em simbiose com as plantas e formam pequenos nódulos nas raízes, que são de fácil observação no campo. Para Serri et al., 2012. Antes do plantio, as sementes são embebidas em uma solução que contém as bactérias. Esse processo é chamado inoculação. À medida que a raiz da nova planta germina e se desenvolve, os nódulos começam a ser formados. A FBN ajuda a reduzir os custos com a adubação química, uma vez que é capaz de suprir as necessidades de nitrogênio da planta, substituindo total ou parcialmente a adubação nitrogenada. 58 Curso Técnico EAD Senar. 5.4 Associações de Fungos Micorrízicos Arbusculares, FMA. A associação de plantas com micro-organismos é um processo biológico natural. Na agricultura, esse processo só é estimulado para favorecer o melhor aproveitamento dos nutrientes do solo. Quando fungos micorrizos se associam às plantas, eles aumentam a superfície de contato das raízes e fazem com que cheguem mais longe. Além disso, facilitam a absorção de elementos pouco móveis no solo, como o fósforo. P. Silva et al., 1998. A inoculação de fungos micorrízicos arbusculares, FMA, pode ser feita em sementes ou em mudas com sistemas radiculares já formados. Entre as vantagens da indução de formação de micorrizas, destacam-se: item manutenção da produção por períodos maiores, pois há melhor aproveitamento dos nutrientes disponibilizados no solo. Item redução dos custos da produção e item maior capacidade de resistência das plantas a períodos secos, visto que a superfície para a absorção de água aumenta. Para fixar seus conhecimentos sobre a temática deste tópico, faça a atividade a seguir. Atividade de aprendizagem. 1. As práticas agrícolas sustentáveis podem ser usadas em diferentes sistemas produtivos. Nesse contexto, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. I. A adubação verde pode ser feita com ou sem a incorporação das plantas no solo. Segunda, as micorrizas ajudam a aumentar a área de absorção das raízes. Terceira, os micro-organismos que atuam na fixação biológica do nitrogênio disponibilizam o manganês presente na atmosfera em estado gasoso para as plantas. Quarta, as práticas agrícolas sustentáveis podem ser aplicadas apenas na agricultura orgânica. Fonte: Getty Images. 59 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Os itens verdadeiros são: A e segunda, B, segunda, terceira e quarta, C, terceira e quarta, D e segunda e quarta, e segunda e quarta. Tópico 6. Manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Para o sucesso das atividades de manejo de controle integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, é preciso conhecer os agentes causadores, os danos causados e o período mais apropriado para controle. 6.1 Manejo integrado de pragas.
O manejo integrado de pragas, MIP, compreende a integração de diferentes métodos de controle e é definido por Simonato et al., 2014, como: segundo os pesquisadores da Embrapa, Vaquil, Viana e Cruz, SD, os fundamentos, tanto do controle integrado como do manejo integrado de pragas, baseiam-se em 4 elementos: na exploração do controle natural, dos níveis de tolerância das plantas aos danos causados pelas pragas, no monitoramento das populações para tomadas de decisão e na biologia e ecologia da cultura e de suas pragas. A forma que racionaliza o controle dos insetos praga das culturas através da utilização de processos naturais e do uso racional de defensivos agrícolas para o controle de pragas. 60 Curso Técnico EAD Senar. O manejo de pragas reduz significativamente as perdas causadas pelas pragas e leva em consideração os aspectos econômicos e ambientais. Vale ressaltar que, no MIP, priorizam-se outras medidas de controle em detrimento do controle químico, conforme exposto no infográfico, Embrapa 2021b, a seguir. Fonte, elaborado pelo autor, 2021. Uso de sementes que repelem ou se tornam menos preferidas pelas infestações. Práticas agrícolas, como a rotação de culturas ou o plantio de culturas armadilhas. Biocontrole, ou seja, a utilização de inimigos naturais na regulação populacional da praga. Barreiras físicas que dificultam a entrada de insetos na plantação, como coberturas plásticas. Controle químico, quando as técnicas anteriores foram ineficazes para contornar a infestação na lavoura. 61 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Informação extra. O governo federal disponibiliza um sistema com informações sobre os produtos agroquímicos e afins registrados no mapa, o Agrofit. Trata-se de uma ferramenta de consulta aberta ao público, que permite vários tipos de pesquisas para o controle de pragas na agricultura brasileira e, assim, possibilita o uso correto e seguro dos produtos registrados no mapa. O uso inadequado pode fazer com que as pragas desenvolvam resistência e resíduos de defensivos em produtos vegetais ultrapassem os limites máximos de resíduos, LMR, estabelecidos. Na biblioteca do AVA, você encontra o link para acessar o Agrofit. A utilização do controle biológico de pragas no Brasil merece destaque, já que é cada vez mais comum reportar lagartas resistentes a inseticidas químicos. As vespas se destacam no controle biológico de pragas do milho. No geral, suas larvas se desenvolvem no interior dos ovos ou das lagartas da praga. Por isso, são chamadas de parasitoides. Trichograma spp e Tilenomus remus são alguns exemplos. No MIP, o nível de controle determina a ocorrência mínima dos insetos para que sejam empregadas as medidas de controle. A tabela a seguir apresenta o nível de controle sugerido para as principais pragas do algodoeiro. Pragas nível de controle. Tripe 70% de plantas atacadas. Pulgão cultivares suscetíveis à virose, 5% a 15% de plantas com colônias. Cultivares resistentes à virose, 60% a 70% de plantas com colônias. Fonte, Shutterstock. 62 Curso Técnico EAD Senar. Pragas nível de controle. Curuquerê 53% ou 32% de plantas com lagartas ou maior que 15 mm, respectivamente. Bicudo 5% das plantas com botões florais danificados ou presença do adulto. Lagarta das maçãs 13% de plantas atacadas. Spodoptera spp 10% de plantas atacadas. Lagarta rosada 11% das plantas atacadas. Ácaros detecção, reboleira ou 30% de plantas com colônia. Percevejos 20% de plantas com botões atacados. Mosca branca 40% de plantas com ninfas ou 60% de plantas com adultos. Níveis de controle sugeridos para o manejo de pragas do algodoeiro. Fonte, Embrapa 2021b.
6.2 Manejo integrado de doenças. O manejo integrado de doenças, MID, segue uma estratégia semelhante à empregada no MIP, em que as ações principais envolvem incrementar os fatores de mortalidade natural dos patógenos pelo uso associado de técnicas de combate possíveis. No MID, priorizam-se os parâmetros econômicos, ecológicos e sociológicos. Para o manejo das doenças nas culturas, as principais medidas recomendadas pela Embrapa 2021 são: item o uso de cultivares resistentes, item a execução do plantio em época adequada, de modo a evitar que os períodos críticos para a cultura coincidam com condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvimento da doença. Item o uso de sementes de boa qualidade e tratadas com fungicidas. Item a utilização de rotação com culturas não suscetíveis. Item a rotação de cultivares. E item o manejo adequado da lavoura, adubação equilibrada, NK, população de plantas adequada, controle de pragas e de invasoras e colheita na época correta. As doenças observadas nas plantas são resultado da ação de micro-organismos, que podem ser nematoides, bactérias, vírus, protozoários, moluscos ou fungos. 63 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Atenção! Grãos de milho podem ser atacados por fitopatógenos em duas condições: em pré-colheita, o que causa a formação de grãos ardidos, e em pós-colheita, durante o beneficiamento, o armazenamento e o transporte, o que resulta em grãos mofados ou embolorados. É importante ressaltar que algumas espécies de fungos produzem substâncias tóxicas denominadas micotoxinas. Se ingeridas, podem causar doenças denominadas micotoxicoses, que causam males em animais e em humanos. Já a transmissão dos vírus, normalmente, é feita por pulgões ou outros afídeos. Com o vírus já instalado na planta, ele não pode ser eliminado. Logo, as medidas mais eficientes são a utilização de cultivares resistentes à virose, a eliminação de plantas hospedeiras e o controle dos íncitos vetores. 6.3 Manejo integrado de plantas daninhas. De modo geral, planta daninha pode ser definida como toda e qualquer planta que ocorra em local onde não é desejada, Embrapa 2021b. No manejo integrado de plantas daninhas, são usadas duas ou mais técnicas de controle para manter as populações em baixos níveis, sem causar danos econômicos. Dica: as estratégias de manejo devem ser iniciadas com as medidas preventivas, a fim de se evitar maiores infestações e dificuldades de controle durante o cultivo. Fonte: Gary Images. 64 Curso Técnico EAD Senar. O manejo integrado de plantas daninhas busca reduzir as espécies indesejadas durante o período crítico de competição. Segundo a Embrapa 2021, os métodos de controle de plantas daninhas mais empregados são: item controle preventivo, item controle cultural, uso de variedades adaptadas às regiões, densidade de semeadura, espaçamento, época de plantio, uso de cobertura morta, alelopatia e rotação de culturas. Item controle mecânico, capina manual e capina mecânica, e item controle químico, herbicidas. Glossário. Alelopatia, liberação de substâncias químicas pelas próprias plantas no meio ambiente. Tais substâncias provocam efeitos estimulantes ou inibitórios na germinação, no crescimento e no desenvolvimento de outras plantas. Antes de encerrar este tema, e para fixar seus conhecimentos, faça a atividade a seguir. Atividade de aprendizagem. 1. Sobre a ocorrência de doenças em plantas e o manejo integrado de pragas, MIP, indique a alternativa incorreta. A. No MIP, o nível de controle determina a ocorrência mínima dos insetos para o início das medidas de controle. B. No MIP, deve-se priorizar o controle químico. C. Algumas espécies de fungos produzem substâncias tóxicas que podem causar males em animais e humanos. D. As doenças das plantas geralmente são causadas por fungos, bactérias, vírus e nematoides.
E o governo disponibiliza um sistema atualizado que permite a consulta pública dos agroquímicos registrados no Brasil. 65 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Encerramento do tema. Você encerrou o tema Sistemas de Produção Sustentável. Nele, você aprendeu sobre sistemas sustentáveis de produção agrícola, tais como agricultura orgânica, produção integrada e integração lavoura-pecuária-floresta. Conheceu também algumas práticas usadas nesses sistemas, como rotação de culturas, adubação verde, fixação biológica do nitrogênio e associação de fungos micorrízicos arbusculares. Por fim, estudou o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. No próximo tema, você aprenderá um pouco mais sobre as plantas, sua estrutura e seu funcionamento. Fundamentos de Botânica. 03. 67 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Tema 3. Fundamentos de Botânica. No tema de aula Fundamentos de Botânica, você vai ter noções sobre a diversidade das plantas e suas estruturas. Inicialmente, conhecerá a diversidade do reino vegetal e sua importância para o agronegócio. Em seguida, vai conhecer a estrutura do organismo vegetal. Fonte: Gary Images. Por fim, serão apresentadas noções do funcionamento de uma planta, para que você compreenda melhor as ações executadas no manejo do campo. Capacidades técnicas. Ao fim deste tema, você terá desenvolvido as seguintes capacidades: item compreender a diversidade de organismos vegetais e suas relações. Item reconhecer as estruturas que compõem os organismos vegetais. Item reconhecer os processos fisiológicos dos vegetais. E item identificar os hormônios vegetais e suas funções. 68 Curso Técnico EAD Senar. Tópico 1. O reino vegetal. O reino vegetal é formado por uma diversidade de organismos vivos, que podem ser unicelulares, com apenas uma célula, como as algas verdes, ou terem uma estrutura complexa formada por várias células, como as árvores. O que une esses seres no mesmo reino são as características em comum, e a principal delas é a capacidade de fazer fotossíntese. Glossário. Fotossíntese, palavra de origem grega, fotos igual luz mais syn igual junto mais titenai igual colocar. É a conversão de energia luminosa, por meio da atuação da clorofila, em energia química, com produção de carboidratos a partir de dióxido de carbono, CO2, e água. Raven, Evert e Schorner, 2001. Outra característica que une os vegetais é sua imobilidade e o crescimento contínuo, ou seja, crescem durante todo o seu ciclo de vida. 1.1 Diversidade botânica. À medida que as plantas evoluíram, formaram-se várias espécies diferentes adaptadas aos ambientes onde se encontravam. O ser humano foi aprendendo a utilizá-las para suprir suas necessidades, como alimentação, obtenção de medicamento, fabricação de ferramentas. Com o passar dos anos, a interação com os vegetais foi se modificando e os recursos vegetais, antes apenas coletados, passaram a ser domesticados e produzidos. Foi o surgimento da agricultura, Wang et al., 2016. O cientista russo Nikolai Ivanovich Vavilov estudou diversas plantas cultivadas ao redor do mundo e seus parentes silvestres. Seus estudos deram início à determinação do centro de origem das espécies vegetais usadas na agricultura, Barbieri, Stumpf, 2008. Hoje, o estudo de Vavilov foi ampliado. 69 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Informação extra. Na biblioteca do AVA, você encontra um mapa que mostra a infinidade de plantas usadas pelos humanos e seus centros de origem. Aproveite!
A agrobiodiversidade engloba todos os componentes que têm relevância para a agricultura e a alimentação, ou seja, é a parcela da biodiversidade utilizada pelo homem na agricultura ou em práticas correlatas na natureza, de forma domesticada ou semi-domesticada, SNA, 2017. 1.2 Classificação. As plantas, assim como outros organismos vivos, são classificadas em níveis hierárquicos, definidos pelo agrupamento de características em comum. As algas são plantas que vivem em ambientes aquáticos. Em alguns países, são consumidas como alimentos ou como fonte de sal. Outro uso importante é na indústria farmacêutica e de cosméticos. Na agricultura, o extrato de algas marinhas é utilizado com o BioISTIN-UANT, SNA, 2017. É a grande diversidade do reino vegetal que permitiu o estabelecimento de sistemas alimentares tão complexos que hoje são essenciais ao agronegócio. Fonte: Getty Images. 70 Curso técnico EAD Senar. No entanto, o ambiente preferencial das plantas é a terra. Nesse caso, são classificadas como briófitas, organismos vegetais sem vasos condutores, muito utilizados como plantas ornamentais. Exemplo: musgos. Pteridófitas, plantas com sistemas vasculares, mas que não produzem sementes. Também utilizadas como plantas ornamentais. Exemplo: samambaias. Gimnospermas, plantas com vasos condutores bem estruturados que produzem sementes, mas não flores verdadeiras. Importantes fontes de madeira e celulose. Exemplos: pinheiros, coníferas e ciprestes. Angiospermas. Grande parte das plantas da agrobiodiversidade faz parte do grupo das angiospermas. Apresentam sistema vascular, flores completas e frutos. Exemplos: algodão, cana-de-açúcar, milho, café, soja e cocô. Na imagem a seguir, as flores masculinas do pinheiro são agrupadas em pequenos cones de pouco mais de 1 centímetro e de cor amarelada. As flores fêmeas estão localizadas no fim dos galhos jovens. Mais adiante, você verá quais estruturas a flor precisa ter para ser considerada completa. Flor de pinheiro. Fonte: Shutterstock. Voltando a falar do grupo de plantas mais diversificado, as angiospermas apresentam 2 subgrupos de destaque: as dicotiledoneias, 2 cotilédones, e as monocotiledonias, 1 cotilédone, que apresentam diferenças morfológicas e fisiológicas. Entender essas diferenças auxilia nas práticas de campo. Alguns herbicidas, por exemplo, são seletivos e só controlam as monocotiledôneas. 71 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Glossário. Cotilédone, a primeira ou as primeiras folhas do embrião da planta, Raven, Evert e Shorne, 2001. Diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledoneias. Órgão: monocotiledôneas, dicotiledoneias. Raiz em feixe, fasciculada, pivotante ou axial. Caule. Normalmente, sem crescimento em espessura, herbáceas, colmos, bulbos e rizomas. Normalmente, com crescimento em espessura. São comuns caules lenhosos. Feixes vasculares dispostos irregularmente. Feixes vasculares dispostos em círculo. Folha. Bainha geralmente desenvolvida e nervuras paralelas. Bainha quase sempre reduzida e nervuras reticuladas. Flor. Sépalas e pétalas geralmente organizadas em base 3 trímeras. Sépalas e pétalas geralmente organizadas em base 5 pentâmeras e mais raramente 2 ou 4. Semente: um cotilédone reduzido, sem reserva. 2 cotilédones com ou sem reserva. Fonte: Senar, 2021. 72 Curso técnico EAD Senar.
A compreensão das famílias botânicas é importante para a execução das atividades dos sistemas produtivos, uma vez que as plantas de uma mesma família apresentam características semelhantes e exigem práticas de manejo parecidas. Comentários do autor. Plantas de mesma família, geralmente, atraem as mesmas pragas. Assim, identificar as famílias adequadamente é importante para o planejamento da rotação de culturas, como vimos no tema anterior. A seguir, alguns exemplos de algumas famílias importantes no agronegócio e as plantas pertencentes a elas. Observe como são semelhantes e apresentam desenvolvimento parecido, desde a semente até a fase adulta. Plantas da família das solanáceas. Fonte: Shutterstock. Berinjela. Pimenta. Tomate. 73 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Plantas da família das cucurbitáceas. Fonte: Shutterstock. Agora, fixe o conhecimento adquirido neste tópico com a questão proposta a seguir. Atividade de aprendizagem. 1. O grupo das angiospermas apresenta dois subgrupos importantes. Observe as plantas listadas, pense na estrutura, folhas, raízes e flores, e indique se a planta é monocotiledônea, M, ou dicotiledônea, D, feijão, milho, alho, laranja, soja, sorgo, mamona. Melancia. Abóbora. Abobrinha. 74 Curso Técnico EAD Senar. Tópico 2. Noções de anatomia e morfologia vegetal. A morfologia vegetal é a parte da botânica que estuda a forma da planta, enquanto a anatomia estuda suas estruturas internas. Neste tópico, concentraremos nossos estudos nas angiospermas, visto que é o grupo de plantas mais representativo no agronegócio. 2.1 A planta. O corpo das plantas contém órgãos que executam papéis diferentes. Sua estrutura pode ser dividida em item sistema radicular e item sistema aéreo, caule, folhas, flores e frutos. 2.2 Raiz. O sistema radicular é composto pelo conjunto de raízes. Em muitas plantas, esse sistema é maior que o aéreo. Suas funções principais são a fixação da planta, a absorção, o armazenamento e a condução de água e nutrientes. Vale destacar dois tipos de raízes. Raiz primária, primeira raiz da planta, surge da germinação do embrião. Raízes adventícias surgem ao longo do desenvolvimento da planta ou por métodos reprodutivos vegetativos. Em algumas plantas monocotiledôneas, a raiz primária tem pouca duração e logo surge um sistema de raízes adventícias, que forma o sistema radicular fasciculado. Isso acontece nas gramíneas. Nas dicotiledoneias, o sistema radicular é chamado pivotante. Nele, a raiz primária permanece e segue seu desenvolvimento, como nos citros. Algumas raízes também servem como órgão de reserva de nutrientes e são chamadas raízes tuberosas. É o caso da cenoura, da mandioca e da beterraba. Flor. Fruto, folha. Caule. Raiz. Fonte: Shutterstock. 75 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Sistema radicular fasciculado em milho. Sistema radicular pivotante em limão. Raiz tuberosa de mandioca. Fonte das imagens: Shutterstock. Comentários do autor. As gramíneas são plantas da família Poaceae, que compreende um importante grupo de plantas cultivadas, com destaque para a cana-de-açúcar e os cereais, como arroz, milho e sorgo. Já os citros são plantas da família Rutaceae. No geral, os frutos dessa família apresentam sabor ácido porque são ricos em vitamina C, ácido ascórbico. Mas lembre-se de que uma fruta não deve ser classificada como citro só por ter sabor ácido. São exemplos de citros: laranja, limão e tangerina. 2.3 Caule. O caule é formado por nós separados por entre nós.
Suas funções principais são a sustentação e a condução de nutrientes. Os nós são as partes que contêm as gemas, estruturas onde surgirão outros caules ou folhas. Nas gemas estão os meristemas, região de intensa reprodução celular. O meristema apical, da gema apical, é responsável pelo crescimento primário do caule, para cima. Os meristemas das gemas laterais são responsáveis pelo crescimento secundário do caule, para o lado. Broto. Raiz. Caule. Meristema apical. Meristema apical. Meristema lateral. Fonte: Shutterstock. 76 Curso Técnico EAD Senar. Os caules também sofrem modificações. Alguns são adaptados para armazenamento, outros, além de armazenar nutrientes, ficam abaixo da terra, como o da batata inglesa, Solanum tuberosum, e da bananeira. Na parreira, existem partes do caule modificas para sustentação, são as gavinhas. Atenção! O verdadeiro caule da bananeira fica no interior da terra e é chamado cormo. A parte que o conhecimento popular chama de tronco é um conjunto de estruturas das folhas. 2.4 Folha. A folha é órgão que desempenha o principal papel metabólico, a fotossíntese. Uma folha pode conter. Fonte: Shutterstock. As folhas também podem sofrer modificações. Em ambientes secos, algumas são modificadas para diminuir a perda de água e ser espinhos. Em outras, as folhas são estruturas que armazenam água, como na cebola, no alho e nas suculentas. Espinhos, bulbos, suculentas. Fonte das imagens: Shutterstock. Caule. Bainha. Pecíolo. Estípulas. Lâmina foliar. 77 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. 2.5 Flor. As flores são o conjunto de estruturas reprodutivas das plantas. Nelas, existem partes florais estéreis e férteis presas ao receptáculo floral. As pétalas e as sépalas são as partes inférteis, normalmente coloridas para atrair os polinizadores. O conjunto de sépalas é denominado cálice, o conjunto de pétalas é denominado corola. Em algumas monocotiledôneas, as pétalas e as sépalas se apresentam iguais em número, tamanho e cor. Nesse caso, são chamadas tépalas, como nos lírios. Um conjunto de flores é chamado inflorescência. Algumas flores conhecidas são, na verdade, a junção de várias flores pequenas, como o girassol. Conjunto de estruturas férteis femininas, capelos, é chamado gineceu. O conjunto de estruturas férteis masculinas, estames, é chamado androceu. Algumas plantas, como as maçãs, apresentam flores hermafroditas, ou seja, têm carpelos e estames em uma só flor com fira. Fonte: Shutterstock. Fonte: Shutterstock. 78 Curso Técnico EAD Senar. Anatomia de uma flor hermafrodita. Fonte: adaptado de Shutterstock. Outro caso é do milho, que apresenta flores femininas e masculinas na mesma planta. O pendão é o conjunto de flores masculinas e as espigas são formadas a partir das flores femininas. Já as araucárias apresentam flores femininas em uma planta e flores masculinas em outra. 2.6 Fruto. Os frutos são estruturas desenvolvidas a partir de um dos capelos, o ovário ou grupo de ovários. Na maioria das vezes, é resultado da fecundação de um ou vários óvulos por um grão de pólen. De cada óvulo fecundando, se forma uma semente. A função dos frutos é proteger as sementes e atrair os disseminadores. Glossário. Disseminar, fazer deslocar-se ou deslocar-se para longe, em múltiplas direções, espalhar-se, Oxford, 2021. Antera flat. Sépala óvulo. Ovário. Estame. Gineceu, pestilo. Estigma ovário estilete. Pétala. 79 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Processo de fecundação da flor. Fonte: adaptado de Shutterstock. Quando o fruto é resultado do desenvolvimento de outras partes florais, é chamado fruto acessório. É o caso do morango, cujos verdadeiros frutos são as pequenas partes que o conhecimento popular chama de semente. Alguns frutos são formados vários ovários fundidos, como o abacaxi.
Outros têm apenas um ovário, com uma só semente, como a cereja. Outros ainda têm um ovário com várias sementes, o tomate. Fonte das imagens, Getty Images. Grãos de pólen. Fecundação. Formação e desenvolvimento do embrião. Germinação. Crescimento. Parte feminina. Parte masculina. Ovário. 80 Curso técnico EAD Senar. Com conhecimento adquirido sobre as partes de uma planta, responda às questões postas a seguir. Atividades de aprendizagem. Considerando que a estrutura das plantas é formada por órgãos que executam papéis diferentes, identifique a afirmativa correta. A. Uma das funções das raízes é sustentar a planta no solo. B. As folhas têm função redutora. C. Troncos e raízes apresentam apenas crescimento primário. D. Toda a estrutura da planta que fica abaixo da terra são raízes. E. O processo de fotossíntese ocorre nas sementes. 2. As monocotiledôneas são um grupo de plantas com características em comum. Entre as famílias presentes nesse grupo, podem ser citadas as gramíneas ou Poaceae. São gramíneas: A. Feijão, milho e sorgo. B. Cana-de-açúcar, milho e aveia. C. Batata, tomate e feijão. D. Soja, feijão e aveia. E. Tomate, cebola e sorgo. Tópico 3. Noções de fisiologia vegetal. Agora que você já tem noções de anatomia e morfologia vegetal, vamos falar sobre a fisiologia vegetal. Esse ramo da botânica se dedica ao estudo do funcionamento das plantas, dos fluxos de energia dentro delas, dos processos metabólicos, do seu desenvolvimento e dos aspectos nutricionais. A partir da fotossíntese, a energia química resultante é utilizada pelas células vegetais em vários processos metabólicos. A matéria orgânica produzida é o carboidrato, e os agentes de absorção da luz solar são os pigmentos, clorofila, presentes nos cloroplastos das plantas superiores. Confira essa dinâmica na figura a seguir. 81 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: Senar, 2015. A seguir, você vai conhecer os diferentes processos fisiológicos dos vegetais. 3.1 Relações hídricas. Como sabemos, a água é um elemento essencial para os organismos vivos. Ela representa cerca de 90% da massa dos vegetais e é por meio dela que os nutrientes são absorvidos pelas raízes. Além disso, as reações do metabolismo vegetal acontecem na água presente no interior das células. E os nutrientes transportados de uma parte a outra planta também se encontram em um ambiente aquoso. Fotossíntese, síntese da glicose, açúcar. Macronutrientes primários: nitrogênio, fósforo, potássio. Macronutrientes secundários: cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes: cloro, cobre, boro, manganês, ferro, molibdênio, zinco. Floema desce a seiva elaborada. Caule. Sais minerais. Água. O 2CO2. Respiração, oxidação da glicose, açúcar. CO2, o 2K. 1. NPK. KMGS. ClQB. MNFMZN. Xilema sob a seiva bruta 2. 82 Curso técnico EAD Senar. Grande parte da absorção da água presente no solo acontece nas zonas mais novas das raízes, onde existem os pelos. Quanto mais pelos radiculares houver nas raízes, maior será a zona de contato com a solução aquosa do solo e, consequentemente, mais nutrientes serão absorvidos. No interior da planta, a água pode se mover por dentro das células, de uma célula a outra ou nos espaços entre elas. O xilema é o principal meio de transporte de água na maioria das plantas. Comentários do autor. Você se recorda das diferenças entre o xilema e o floema? O xilema é o tecido vascular que distribui água e minerais no interior da planta. Algumas de suas células morrem e deixam apenas as paredes externas. As células agrupadas continuamente formam os vasos para a condução da água. Já o floema é o tecido condutor da seiva elaborada dentro da planta. Raven, Evert e Schorner, 2001.
Parte da água absorvida pelas raízes é perdida para o ambiente, em formato de vapor, por meio da transpiração. A perda de água acontece quando os estômatos estão abertos. Os estômatos estão presentes na epiderme de folhas e caules, e, conforme dito, efetuam trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente. Raven, Evert e Schorner, 2001. Fonte: Getty Images. 83. Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnica e sistemas de produção agropecuária. Estômatos ampliados em folha. Fonte: Shutterstock. 3.2. Nutrição. A nutrição mineral está relacionada com as plantas absorvem, transportam e utilizam os nutrientes presentes no solo. Esse processo interfere diretamente na produtividade das culturas. Mais detalhes sobre este assunto estão no próximo tema desta unidade. O desenvolvimento dos vegetais ocorre na atmosfera próxima ao solo, que é seu apoio, sua base. Para que se desenvolva, o sistema radicular absorve água e nutrientes presentes no solo ou aqueles disponibilizados via adubação. São essenciais, ainda, o carbono, C, o oxigênio, O, e o hidrogênio, H, elementos orgânicos não fornecidos por adubação. Então, para absorvê-los, a parte aérea da planta, composta pelas folhas, desempenha esse papel, especificamente por meio dos estômatos. No processo, o gás carbônico, CO2, entra e participa da fotossíntese. Dica: lembre-se que o cobalto, CO2+, é importante para as leguminosas. Além disso, o silício, Si, CO3, e o Ni, Ni2+, são encontrados nos tecidos vegetais. Estômato fechado. Estômato aberto. 84. Curso técnico EAD Senar. Agora, para que você possa compreender o deslocamento do nutriente na planta, algumas definições são fundamentais. A absorção é o processo pelo qual o elemento, nutriente, passa do substrato, solo, solução nutritiva, para dentro do tecido vegetal, raiz ou folha. B é transporte ou translocação, transferência do elemento, nutriente, do órgão de absorção para outro, raiz, parte aérea via xilema, folha, adubação foliar, fruto e outras partes da planta via floema. C. Redistribuição, transferência do elemento, nutriente, de um órgão de função para outro, folha velha, folha nova, folha fruto. Para dar no entendimento desses conceitos, a figura a seguir apresenta a absorção, o transporte e a redistribuição de um nutriente na planta. Fonte: Senar, 2015. Absorção foliar. Adubo foliar. Distribuição, floema. Transporte, xilema. Contato íon raiz, absorção radicular. Intercepção radicular, nutriente. Fluxo e massa de fusão. 85. Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Na figura, o contato íon raiz está relacionado às formas de contato e a como o nutriente pode ser absorvido por meio de interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Glossário. Íon, molécula carregada eletricamente, positiva ou negativa. Nesse caso, são os nutrientes que a planta vai absorver, como K2+, Nu3, K+, etc. D. Interceptação radicular. À medida que a raiz desenvolve, entra em contato com íons das fases líquida e sólida do solo. A contribuição desse processo é muito pequena, e a quantidade é proporcional à relação existente entre a superfície das raízes e a superfície das partículas do solo. E. Fluxo de massa. É o movimento do nutriente em fase aquosa móvel, solução do solo, em maiores distâncias devido ao gradiente de tensão da água adjacente, mais vida. Os elementos dissolvidos, como nitrogênio, N, enxofre, S, cálcio, K, magnésio, Mg e alguns micronutrientes, são, assim, carregados pela água para a superfície radicular. F. Difusão. É o movimento a curtas distâncias do nutriente, com fósforo, P, e potássio, K, em uma fase aquosa estacionária. E então, ficam claras as definições sobre o deslocamento do nutriente na planta. No tema 4, você vai se aprofundar nos nutrientes minerais e identificar suas funções dentro da planta. 3.3 Fotossíntese e respiração. Vimos que a fotossíntese é o processo pelo qual os organismos fotossintetizantes transformam energia luminosa em energia química. Nesse processo, a água, A2O, é oxidada, a liberação de oxigênio, O2, e redução de CO2 é quando são produzidos açúcares.
86 Curso técnico AD Senar. Fonte: adaptado de Shutterstock. Como os organismos fotossintetizantes estão na base da cadeia alimentar, os açúcares reproduzidos por eles são fonte de energia para todas as outras formas de vida. Nas plantas, as estruturas responsáveis pela fotossíntese se chamam cloroplastos, é onde está a clorofila, o pigmento responsável pela coloração verde. Thais, Zeiger, 2017. Atenção! Quando uma estrutura da planta naturalmente verde está amarelada, isso significa que há um distúrbio nos cloroplastos. O amarelemento pode ser sinal de que a fotossíntese não está sendo feita da forma adequada. Deve-se verificar, portanto, se o distúrbio é devido à falta de nutrientes, de luz ou uma doença. Luz solar, oxigênio. Dióxido de carbono, açúcar, água. 87 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnica e sistemas de produção agropecuária. Você sabia que existem distintos ciclos de realização da fotossíntese no reino vegetal? A eficiência fotossintética varia significativamente entre plantas com metabolismo tipo C3, C4 ou CAN de fixação de CO2 atmosférico. As plantas C4 são mais eficientes fotossinteticamente, como o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo e os capins tropicais. Entre as plantas C3 menos eficientes estão o arroz, o feijão, o trigo, a soja, o algodão, o amendoim, a batata e a mandioca. Várias espécies que habitam ambientes áridos e quentes apresentam um metabolismo ácido das crassuláceas, CAN, como a família Crassulaceae, que abarca importantes gêneros de plantas suculentas, com várias espécies conhecidas no paisagismo. 3.4 Crescimento e desenvolvimento. Enquanto a planta cresce, ela se desenvolve. O conceito de crescimento refere-se mais ao tamanho da planta, ao passo que desenvolvimento envolve diferenciação. A planta passa por diversos estágios e fases até concluir o ciclo reprodutivo e produzir sementes que perpetuarão a espécie. De forma genérica, fala-se em fase vegetativa, floração, frutificação, maturação e senescência. Atenção! Fases são períodos do ciclo de vida das plantas e não podem ser confundidos com estágios, que são momentos. A descrição das fases e dos estágios é denominada fenologia. Importante, ainda, é o termo dias após a emergência, DAI, muito usado para acompanhar o ciclo de desenvolvimento das plantas. A duração do ciclo de uma dada espécie vegetal é razoavelmente constante. Logicamente, ela depende de que as condições ambientais sejam adequadas, isto é, que haja disponibilidade de. Fonte: Gary Images. 88 Curso técnico EAD Senar. Nutrientes e água, luminosidade e temperatura adequada do ar e do solo. Podemos encontrar variedades ou cultivares de ciclos precoce, médio e tardio. Em relação à luminosidade, destaca-se a duração do dia, que leva ao fenômeno do fotoperiodismo. Em muitas espécies, a indução da floração é afetada pelo fotoperíodo ou duração do dia. Há plantas que são fotossensíveis, algumas de dias longos e outras de dias curtos. Comentário do autor. Cada espécie vegetal apresenta suas peculiaridades, portanto, é preciso estudar individualmente cada cultura para conhecer suas características marcantes em relação aos fatores mencionados. 3.5 Hormônios vegetais. Hormônios vegetais são substâncias químicas que produzem respostas fisiológicas mesmo em quantidades bem pequenas. O mesmo hormônio pode ocasionar respostas diversas a diferentes tecidos ou fatos.